Esta chamada está sendo gravada. Demos. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Então, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 16, versos 18 e 19. São as naturezas divina e demoníaca. Verso 18. Confundidos pelo falso ego, força, orgulho, luxúria e ira, os demônios passam a invejar a suprema personalidade de Deus, que está em seus próprios corpos e nos corpos dos outros, e blasfemam contra a religião verdadeira. Verso 19. Aqueles que são maliciosos, os mais baixos entre os homens, eu os lanço perpetuamente no oceano da existência material, em várias espécies de vida demoníaca. Então, repetindo, verso 18. Confundidos pelo falso ego, força, orgulho, luxúria e ira, os demônios passam a invejar a suprema personalidade de Deus, que está em seus próprios corpos e nos corpos dos outros, e blasfemam contra a religião verdadeira. Verso 19. Aqueles que são invejosos, maliciosos, os mais baixos entre os homens, eu os lanço perpetuamente no oceano da existência material em várias espécies de vida demoníaca. Obrigado, Márcio, pela condução e pela leitura das gotas védicas. Eu vou ler em sânscrito e depois vou fazer uma pequena dissertação. E eu vou primeiro entoar o mantra do Guru, para receber as bênçãos de todos os mestres. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, nesse assim chamado mundo material, nesta era de Kali, coberto pela ilusão e pela ignorância, o mestre espiritual, cheio de compaixão pelas almas condicionadas e com muito amor no coração, abriu meus olhos com a shot do conhecimento védico. A tal mestre espiritual, eu ofereço minhas respeitosas reverências. Jai Gurudeva, Jai Prabhupada. Hare Krishna. Então, Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 18 e 19. Ahankaram balam darpam kamam krodam chasam samsritaha mam atma paradeheshu tadvichanto vyasuyakaha tan aham vishata kruram samsareshu naradhanam kshipamya jasram ashubham asusya sevayonishu. Então, para quem não esteve em outras gotas védicas, onde a gente fala desta, já foi contextualizado várias vezes, mas eu vou repetir para quem não esteve presente. Essa palavra demoníaca, traduzida em português, na verdade, não é a tradução exata. A palavra em sânscrito corresponde à palavra asura. Sura é divina, natureza divina, e asura é o oposto. Então, na verdade, a palavra certa, mais apropriada, seria seres aversivos ao Supremo,
a busca espiritual. Então, essa tradução não é uma crítica, é simplesmente uma atualização, porque assim foi traduzido numa época onde os primeiros, né, os pioneiros do movimento Hare Krishna e os que ajudaram Swami Prabhupada a editar os livros, eles tinham uma influência judeu-cristã muito forte, e também não tinham conhecimento sobre os Vedas, né, era o começo, eles estavam aprendendo. Então, tem certas palavras como demoníaco que a gente pode traduzir como assura, aversivos, tá certo? Então, aqui nesses 2 versos da Bhagavad Gita, Krishna está falando sobre justamente esses seres aversivos que chamam de demônios. Eles são confundidos por todas essas qualidades, assim, características de uma pessoa que está totalmente coberta pela consciência de vida materialista, como o orgulho, a luxúria, a ira, né, a inveja, a malícia, né, no verso seguinte fala de inveja, de malícia, e esses seres estão sempre voltando perpetuamente no oceano de samsara, de renascimentos e mortes, né? Então, nós temos que entender que, assim, essas características sempre existiram, existem e sempre existirão. Porque a alma, a jiva, que é a alma individual, eterna, a jiva em sânscrito significa alma individual. Porque todas as almas são eternamente individuais, segundo o conceito védico. E a alma, ela tem o livre-arbítrio de escolher, e o ahankara, que é o falso ego, significa a identificação, a falsa identificação com o personagem, e o desligamento, né, a desconexão com a fonte, faz com que as jivas que são pequeniníssimas, né, a consciência individual infinitesimal, pequenina, ela esquece da fonte, né, que nós somos subordinados a uma, assim, a algo que está além de nós, que controla tudo, né, uma pessoa suprema, a verdade absoluta, que é o controlador supremo, o criador supremo e o melhor amigo de todas as entidades vivas. Então, esse ser que está totalmente coberto pela ilusão, então ele se identifica com o personagem e ele pensa que ele é o controlador, que ele pode controlar, que ele pode explorar a natureza, que ele pode controlar tudo e todos, e que ele pode manipular à vontade, né? Então, isso é o que acontece com grandes imperadores, governadores, tipo, grandes líderes, mesmo ao nível de pequenos, né, nós encontramos essas características aversivas, tanto em grandes personalidades, né, como nós conhecemos na história da humanidade, quanto na vida comum de cada ser humano, em diferentes países, culturas, religiões não, perdão, não, também pode acontecer na religião de uma forma mais sutil, né? Esse desejo de controle. Na verdade, o que acontece é que, quando não há uma consciência espiritual, você pode seguir na religião e não ter espiritualidade, não ter uma consciência espiritual desenvolvida, né? Como se diz assim, tal pessoa, ela é espiritualizada, né? A gente não fala assim. Então, significa que essas tendências a controlar, a explorar, a invejar, a fazer maldade, elas podem também ser transferidas para uma religião, né? Muita gente, ela recria os modelos da sociedade, assim, materialista,
num grupo religioso, numa instituição religiosa, infelizmente, né? Mas assim, coberto pela religião. E às vezes é pior ainda, né? Que nós sabemos muito bem das consequências. Então, a inveja, a malícia, o orgulho, tudo isso, se for estudado pela psiquiatria, pela psicologia, aí tem muitos estudos, né, vendo qual é a causa, né, desses transtornos, porque são, na verdade, transtornos, são deviações da natureza original do ser. Mas, assim, olhando com os olhos dos Vedas, há uma explicação muito simples, assim, simples na primeira base, depois a gente pode aprofundar, que é isso, né, o ahankara, a falsa identificação com o personagem. Então, a filosofia védica parte do princípio que nós não somos este corpo que é formado de 5 elementos, né? A terra, a água, o fogo, o ar e o éter. Não somos também o corpo sutil, que é formado de mente, manas, inteligência, buddhi e ahankara, que é o falso ego. Esses 8 elementos, como Márcia falou nos mantras akáshicos, são o que formam o avatar ou personagem temporário que dura entre 70 e 100 anos. Né? Então, essa identificação, ela é falsa, porque o que dá vida ao corpo é a consciência. E a consciência, ela não tem nada a ver com esses elementos, nem os físicos, nem os sutis. A consciência ou alma, na Bhagavad Gita, ela está descrita como um princípio eterno que não pode ser morto, assassinado, cortada, quebrada, molhada, queimada, tudo que você pode fazer com a matéria, com a consciência, não é possível. Ela é de uma outra natureza, ela é de uma natureza divina, as mesmas qualidades do Ser Supremo, a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta. Então, o Atman, ou a consciência, né, a alma, ela está além de todas essas identificações, designações, eu sou homem, mulher, brasileira, inglesa, indiana, japonesa, negra, branca, católica, não sei, espírita, ou hindu, budista. A alma, a consciência está além de todas essas designações. Então, assim, essas doenças, né, tudo que descreve esses 2 versos são doenças, né? O ser condicionado, ele é doente. Então, nós temos que tomar consciência que nós vivemos num mundo doente. Uma amiga minha, uma vez falou, eu gostei muito, nós vivemos num hospital a céu aberto, né? Todos estão doentes, com exceção daqueles que estão no caminho do despertar. E eu gosto muito como Devananda Prabhu, ele dá essa analogia que diz assim, nesse hospital estão todos doentes, mas tem alguns que já estão em tarja preta ou tarja vermelha, estão muito doentes. E outros que já estão se curando, estão na homeopatia. Então, os que estão na homeopatia, eles ajudam, né, os médicos, que são os mestres, os orientadores, as almas que estão mais curadas, né, mais realizadas, elas ajudam os médicos a curar os que estão mais doentinhos, né. Então, tem um princípio, né, que diz que ensinando se aprende, né, ensinando se aprende. E curando os outros, a gente se cura. É um princípio maravilhoso. Porque quando a gente olha na nossa condição, às vezes dá vontade de chorar, né? Diz, mas que condição terrível é a minha, né? Totalmente condicionada, minha ilusão. Meu Deus, como é que eu faço para despertar, sair dessa ilusão? Porque mesmo se a gente está na homeopatia, a gente vê que ainda não, né? Tem amarras, né? Tem apegos, tem um monte de contaminações que a gente gostaria de jogar tudo isso para fora, dar um pontapé e, assim, se iluminar, né? Todo mundo gostaria. Mas a realidade é que
os remédios funcionam, né, devagar. Tem médicas aí na sala, né, que os tratamentos não são assim, pá, tomou uma pílula milagrosa, você desperta, seria maravilhoso, né? Mas infelizmente não é assim. Então, se o desejo que você tem é de despertar e sair do sofrimento, porque a doença traz sofrimento, né? Então, muitos se acostumam tanto a sofrer que eles encontram prazer no sofrimento. Isso se chama masoquismo. Mas um ser inteligente, ele diz, não, eu não quero mais sofrer, eu quero ser feliz. Porque essa é a nossa herança genética, né? Como a gente recebe heranças, essa é a nossa herança de nascimento, ser feliz. Então, para isso, nós temos que trabalhar para esse propósito. Então, isso que é oferecido, o sadhana e o conhecimento, em qualquer linha, você pode estar em qualquer linha espiritual, em qualquer movimento espiritual, esses dois pilares são a base do despertar e da cura, né? Sadhana, pode ser o sadhana que você escolher, que seja autêntico e puro, e o conhecimento que te tira todas as dúvidas e te ajuda a sair da ilusão e da ignorância. Esse conhecimento, ele é autêntico. Então, com essas duas ferramentas na mão, e a terceira ferramenta para despertar é dar aos outros, ensinar. Porque ensinando se aprende, né? E curando os outros, a gente se cura. Então, por isso que na Seva nós temos cursos de treinamento. Vocês veem que tá, de vez em quando tem uma nova sacerdotisa. Agora vai ter, vocês vão ver, daqui a pouco vai ter duas pessoinhas maravilhosas que estão sendo treinadas para serem condutores de sadhana. Então, de vez em quando aparecem aí umas alminhas bonitinhas, muito belas, né? Que entenderam que a gente precisa dar para receber e ensinar para aprender e curar os outros para se curar, né? Então é isso, pessoal. De vocês, para quem tiver um chamado no coração, que quer dar, que quer ensinar, para poder aprender mais, se curar mais. Então nós estamos aí abertos para recebê-los com todo carinho. Tem um grupo aí de sacerdotisas bem maduras, muito amorosas, muito compassivas. E se você sentisse chamado no coração de aprender os mantras, de conduzir o sadhana, ou mesmo de aprender os mantras, procura a gente, tá? E a gente vê como podemos ajudá-la, tá certo? Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenham um excelente fim de sadhana, um dia maravilhoso, cheio de chat, de paz, de inspiração. E nós nos vemos em breve. Hare Krishna. Vou parar a gravação.